Eu quero partilhar com você um pouco da vida do James, um norte-americano, hoje casado, pai de 4 filhos, que trabalha para Jesus e Maria, pregando em todo o mundo, pregando, anunciando, sobretudo o evento do aviso, que nós já falamos aqui algumas vezes, pregando essas mensagens de Nossa Senhora, preparando também as pessoas para esta batalha final. Queria pedir que a irmã Paula colocasse a foto do James. Olha só, este homem... Não é? Mas hoje eu falei desse hoje, né? Desse atual dele. Mas desde os 11 anos caiu nas garras da feitiçaria, do ocultismo e passou muitos anos envolvido nisso. E como é que o James conseguiu então sair dessa vida? É isso que eu quero partilhar com você agora. Como deixar a magia, não é? O feitiço, o oculto. Bom, hoje muitos adolescentes recorrem a esse tipo de prática para muitas vezes cobrir as lacunas existenciais, as confusões interiores, enfim. E foi exatamente isso que aconteceu com James, esse homem que você viu há pouco, que praticou o ocultismo por muitos anos e acabou tornando-se um bruxo. E quando sentiu no coração a necessidade de sair da feitiçaria, já não aguentava mais, aí ele sofreu um violento ataque de Satanás. E foi depois de uma busca de 3 anos por outras religiões, denominações, que então ele encontrou o catolicismo por intercessão de Nossa Senhora. E essa história que eu quero contar para você. Como ele se tornou um bruxo, porque decidiu abandonar a bruxaria, como o demônio se opôs à sua fuga e como ele veio parar na Igreja Católica e o seu apostolado hoje. Bom, James cresceu numa típica família americana com pais que acabaram por vir a se divorciar depois. A sua mãe chegou a trabalhar até em 3 empregos para poder alimentar os filhos. Ele não aprendeu quase nada sobre Deus em sua casa. Os valores que ele ia aprendendo vinham da TV, da escola, de amigos. Sua mãe sempre fora trabalhando, seu pai ausente. E ele se autodenominava católico, mas não praticante. Na adolescência se viu preso ao mundo do ocultismo. Nasceu no verão de 1976, e os seus pais se divorciaram 8 anos depois. James foi batizado com 3 anos de idade, mas a sua família parou de frequentar a igreja. Ele diz assim: infelizmente, os meus pés de criança, de infância, nunca tocariam o chão de uma igreja novamente, até eu me tornar um homem adulto, quando outra vez coloquei os meus pés lá. Feitiçaria, poderes, encantamento o consumiram por muitos anos. Mas um dia Jesus irrompeu e o pegou. Tudo foi desencadeado quando ele tinha apenas 11 anos. E olha só, gente, a sua mãe, né, de maneira inocente talvez, mas lhe deu uns livros. Que muito cuidado. E a partir do contato com aqueles livros, misticismo, tantas coisas, sua obsessão com o sobrenatural seria uma realidade em sua vida, tecida com espíritos e forças misteriosas. 11 anos de idade, uma leitura. Ele começou a ensinar alguns truques simples aos seus colegas. Magia. Tudo foi entrando de maneira tão disfarçada. Mas então chegou o ensino médio e ele conheceu uma mulher, a Shelley, que era uma bruxa praticante e o que o levou aos portões do inferno. Tá vendo? Deus te elegeu para ser canal da graça. E muitas pessoas, quantas pessoas eu paro aqui para falar, quantas pessoas instrumentalizadas pelo mal. Por isso que nós, soldados de Cristo, também não podemos parar, precisamos agir continuamente. Ele conheceu esta pessoa e decidiu comprar livros sobre bruxaria, enquanto essa mulher lançava feitiços sobre ele para manter o seu interesse no ocultismo. Eventualmente, James acabou adotando também depois um sistema de crenças que rezava ao Deus do Sol, a deusa Lua. E inúmeras noites ele se escondia na floresta lançando encantamentos. Ou ficava sozinho no seu quarto aprendendo novos feitiços, sozinho. Aprendendo novos feitiços e também fazendo um escudo contra determinados espíritos. Sua alma estava perdida naquele reino de trevas. Para ele não havia o Deus único e verdadeiro, não. Ele seguia aquelas forças e o maligno o rodeava o tempo todo. Era necessário uma intervenção divina para salvá-lo daquela condenação. De repente ele percebeu que não era mais um jovem alegre. Foi aí quando as coisas começaram a mudar. Embora para todos James parecesse bem, feliz, ele sentiu um vazio muito grande. Ele disse na sua autobiografia:
Meu coração estava perturbado. Uma depressão profunda se apoderou de mim. Tão aflito que eu estava, nenhum feitiço que eu conhecia conseguia tirar aquela escuridão e aquele vazio de dentro de mim. E quanto mais feitiços eu usava para tentar resolver o meu problema, pior eu ficava. Quando de repente ele se lembrou do quanto ele foi uma criança feliz, cheio de amor. Ele lembrou quando entrou numa igreja, criança ainda, seus pezinhos tocaram aquele chão, e ele ficou espantado diante da imagem de Jesus crucificado. James sentiu saudade do amor de Deus. E ele pôde perceber que Jesus, sim, era o único que podia preencher o vazio que agora atormentava a sua alma. Voltando a si com essas memórias, essas lembranças da infância, ele ainda se encontrou olhando para a lua naquela hora, mas ele já não olhava da mesma maneira. Ele via as suas crateras, suas planícies e disse a si mesmo: por que eu estou falando com um pedaço de rocha? Então ele pôde ver que Jesus era o que faltava em sua vida. E por fim, a felicidade de constatar isso encheu seu coração solitário de tanta alegria que ele mal conseguia se conter. Foi um estalar, foi um toque da graça. Você entende? Essa é a comunhão dos santos. O James ali alcança a libertação no momento profundo de graça. Começa a recordar no momento de vazio. Ele se recorda que existe um Deus que ama e decide voltar para casa, porque tem um exército em oração. Mas é claro que as coisas não foram tão fáceis. E foi nesse momento em que Satanás o atacou violentamente. Sem perceber que havia deixado a porta aberta, ele pegou um pequeno espelho que usava para praticar adivinhação. E de repente o reflexo escureceu e as chamas fluíram para cima, parecendo uma grande caverna. Uma criatura grotesca apareceu em primeiro plano para ele. Uma experiência espiritual tremenda e parecia quase... Ele conta como que um carneiro, embora ereto, com ombros largos como um homem, estava tão perto que apenas os ombros e a cabeça podiam ser vistos. Mas virando-se para ele, o ser olhou em seus olhos como se estivesse surpreso e furioso por ele estar olhando. E James fala, os seus olhos eram de puro ódio. Eu nunca tinha visto isso antes. Ele quebrou o espelho contra a parede e se perguntou se os poderes que ele acreditava ser, acaso não era daquele ser que ele tinha visto. E percebendo isso, ele decidiu abandonar completamente a feitiçaria e livrar-se de todos os seus livros sobre esse assunto e começar a ler a Bíblia, a palavra de Deus. Mas a luz do seu quarto se apagou de repente. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, James foi jogado contra a parede. Ele não tinha pousado sequer quando um outro golpe o jogou de novo para o outro lado da sala. E repetidamente ele foi atingido, chutado e jogado pelo ar. Ele diz, como uma boneca de pano na boca de um cão feroz. Finalmente, até ele perder a consciência. Quando acordou um tempo depois, estava de cara no chão. E ao olhar acima de sua cabeça, podia ver as pernas de um corpo sem vida. A pessoa sem vida estava ali. E ele percebeu que havia um ser grotesco ao lado dos seus pés. Ele vai contando verde, com muitos inchaços, saliências, como se fossem furúnculos, uma cena terrível. E esse ser começou novamente a bater nele, e a dor no seu corpo, ele diz, era insuportável. Ele viu o rosto de um homem muito feio, pálido, e que ao mesmo tempo ria maliciosamente. Ele olhou novamente, então se viu só. Quando algo agarrou e forçou a se inclinar para baixo, seu rosto caiu no chão, foi quando seus lábios começaram a se mover. E ele disse, pela primeira vez na vida, eu estava rezando ao Deus único e verdadeiro. E ele diz, eu implorava a Deus que me salvasse. Já tinha apanhado tanto, tanta dor eu senti, eu prometi, eu pedi, Deus me salva. Muda a minha vida. Foi quando o ataque desapareceu. E quando eu terminei de rezar, eu corri para fora da sala, rapidamente destruí todos aqueles livros. Comecei a procurar igrejas. Eu queria sair daquilo tudo e por 3 anos ele esteve em todos os tipos de igreja. Chegou aí evangélica, presbiteriana, metodista, batista, mas na verdade a única igreja que ele não chegou aí foi a católica, mas ele sentiu faltava algo. E quando no meio desta confusão,
ele chamou então a sua avó, que não via há 4 anos, e perguntou: vó, me fala sobre Nossa Senhora. E a avó, entusiasmada, explicou a ele que há muitos anos eu te dei um livro sobre ela. E o James foi para casa, procurou, encontrou esse livro no sótão. E esse livro falava exatamente sobre as exortações, o milagre, o castigo e uma era de paz, do triunfo do Imaculado Coração de Maria. E ele se sentou na cama e leu por 2 dias seguidos. Ele não conseguia parar. Ele fala: eu não conseguia soltar aquele livro. E ele foi ficando impactado com aquelas mensagens. Ele viu que as profecias de Nossa Senhora iam se cumprindo. E ainda outras que estavam por vir. E ele viu todos os seus pecados, o quanto ele ofendeu a Deus. Ele disse: eu nunca me senti tão mal comigo mesmo como naquela noite. Eu tomei consciência do que eu estava fazendo, cometendo tantos pecados que feriam o coração de Deus, e eu nem me dava conta disso. E a informação mais significativa para ele era o que a Santíssima Virgem ali estava dizendo. Não a mensagem em si, mas como ela o conduzia. Ele dizia: ela não condena, mas ela está insistindo que nós nos voltemos para o coração do seu filho, que façamos parte dessa grande família dos filhos de Deus. E ele pediu para rezar, ela pediu para rezar continuamente pelo Santo Padre, oferecer sacrifícios pelos sacerdotes e para tentar passar mais tempo com Jesus Eucarístico. E James foi percebendo que somente na Igreja Católica ele podia realizar aqueles atributos. Rezar pelo Santo Padre, rezar pelos sacerdotes, comungar, adorar Jesus na Eucaristia. E se era isso que Nossa Senhora estava apontando, ele disse: é para lá que eu vou. E por fim ele encontrou uma mão de confiança apontando na direção que ele precisava seguir. É por ali, meu filho. Nossa Senhora apontou o Senhor. E então aqui está ele, que tornou-se um homem católico e percebeu que algumas almas que estão seriamente perturbadas, como a sua onde esteve, são dadas por Jesus. São dadas a Jesus por sua mãe, que é quem nos ajuda e nos conduz a voltar para o Senhor. E ele começou a rezar para que a bem-aventurada Virgem Maria também pudesse conduzir tantas outras pessoas ao seu divino Filho. Onde ele é chamado diariamente, onde ele se faz presente diariamente sobre o altar, pelas mãos do sacerdote. E a vida dele foi completamente transformada. Hoje, como eu falei, ele é um esposo, pai de 4 filhos, apóstolo, missionário, evangelizador. Olha só, esse é o James, hoje, sereno, sorridente, feliz, salvo das garras do maligno, por meio de Maria, por meio de Nossa Senhora. Gente, que testemunho extraordinário, não é mesmo?